Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre esteja nos nossos corações em mais um dia em que nos encontramos aqui na nossa casa, a casa de Frei Luís, em mais um dia em que unimos os nossos corações, unimos as nossas esperanças, unimos a nossa fé. E dessa união toda, nós criamos essa egrégora de paz, de luz, que nos envolve e que nos reenergiza, nos envolve e faz despertar dentro de cada um de nós aquela semente do bem que trazemos desde aqui chegamos. Mesmo num dia como hoje, em que a nossa cidade passa pelos velhos problemas, que se culpa a chuva, mas a chuva existe sempre. Sempre existiu a chuva. E somos nós, homens, somos nós que temos que cuidar dessa natureza que Deus nos deu. E quando descuidamos da natureza e quando descuidamos dos nossos irmãos, nós abrimos a porta para que essas tragédias aconteçam. Não por culpa da chuva. A chuva é uma bênção da natureza. As plantas agradecem. Mas a nossa imperícia, a nossa imprudência, a nossa negligência, a nossa busca desmedida por um progresso que sacrifica a vida humana, provoca essas tragédias, que não são tragédias naturais, são produzidas pelas nossas mãos. E nesse momento que iniciamos a primeira palestra da nossa casa, nos vem à mente, com a esperança que cada um traz, essa necessidade de tocarmos o nosso irmão, essa necessidade de elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Para que olhemos para a natureza, para que cuidemos da natureza. E cada pedaço da natureza é um pedaço de Deus que está ao nosso lado. Que nós possamos nessa casa de luz, expandir esse sentimento de gratidão pela natureza, mas de alerta aos nossos irmãos governantes, aos nossos irmãos responsáveis pela condução da nossa sociedade, para que olhem para aqueles que mais precisam. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, por favor.
benfeitores dessa casa, para que continue levando a casa no caminho do acolhimento, do amor da caridade. Os nossos médios e todas as nossas dependências, atender aos nossos filhos que aqui chegam com carinho, com respeito, dando a cada um e até a cura no seu. Os nossos idosos que nossas crianças que não terão de fazer, nossos funcionários, a todos nós que temos reunidos em teu nome, avançarmos um pouco mais na evolução da por tudo isso, mestre, em teu nome, te pedimos a permissão para iniciar esse trabalho da primeira palestra da Casa Cordonense, dizendo a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, Senhor. E assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. E assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, deixa eu pedir logo ao meu irmão Willy que faça a leitura da mensagem do dia. Por favor, Willy. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Mestre Jesus esteja presente conosco neste momento. Quero dar boas-vindas a todos, e em especial aos alunos do SUM. Sempre uma grata satisfação recebê-los aqui neste santuário. Posso ser proveitosa a palestra do dia de hoje e posso ajudar vocês também no estudo da doutrina. Mensagem do dia: entender o outro. Preste bem atenção nessa mensagem aqui, que ela é bem objetiva. Não queira tudo a seu modo. Todos têm razão sobre o próprio ponto de vista e têm o direito de escolher o melhor caminho. Discordar é seu direito, mas impor a sua vontade é interferir em problemas que muitas vezes você desconhece a origem. Quem sabe, se você tivesse os mesmos problemas, não reagiria da mesma forma e aceitaria a opinião alheia? Entender o outro é ajudá-lo a buscar, do jeito dele, a melhor maneira dele fazer suas próprias escolhas e ser feliz. Em outras palavras, não se meta na vida alheia. Aqui foi de uma maneira educada que foi falada nessa mensagem. Se preocupe com a sua vida. Deixe que o outro escolha o caminho dele. Mas não é bem assim que a gente faz, né? Nós estamos querendo sempre interferir na vontade do nosso amigo,
do nosso filho, do esposo, da esposa, do subordinado, do nosso trabalho. Impor a nossa vontade, aquilo que nós achamos certo, do nosso modo. Não aceitamos discordância. E nós vivemos agora, atualmente, né, nessa polarização político, social, cultural, muito isso, querendo impor a nossa vontade. Não aceitamos que as pessoas pensem diferentemente de nós. Isso aí se chama orgulho. Não, eu sou o certo. Então, tem até uma frase muito usada atualmente, mas que a gente não usa, né? Você prefere ser feliz ou prefere ter razão? Eu prefiro ter razão. Não é isso? Ou prefere ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Então, é uma questão de escolha. Cada um tem seu ponto de vista. Tem até umas coisinhas que se colocam aí nas redes sociais, que tem uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro, e tem o número 6 no chão. Se você olhar para aquele 6, você está vendo um 6. Mas se você estiver do outro lado, você está vendo um 9. Quem é que está com a razão? Olha só, na Grécia Antiga, tinha um salteador de estrada chamado, isso é uma história da Grécia Antiga, né? Chamado Proscruto. Já escutaram esse nome, Proscruto? Proscruto tem na mitologia que falam que ele tinha a cama de Proscruto. O que é a cama de Proscruto? Proscruto era um salteador, assaltante das estradas. Quando passavam os viajantes, ele assaltava, roubava, prendia esses viajantes e levava para a casa dele, a choupana dele, e ele tinha uma cama. E ele colocava deitado e amarrava essas pessoas. Se sobrasse o pé, ele cortava. Se sobrasse a cabeça, ele cortava a cabeça. E se sobrasse os dois lados da cama, ele esticava até a pessoa morrer. Ou seja, isso aí na mitologia, na filosofia grega, quer dizer que a gente quer colocar as pessoas de acordo com as nossas medidas. Porque se não for igual, nós não aceitamos. Ora, nem Jesus fez isso. A adúltera, né, no Evangelho, quando veio, que ia ser pedrejada, o que Jesus fez? Jesus não falou para aqueles que queriam apedrejar a adúltera, ele não falou, não atirem pedra, não atirem as pedras, parem com isso. Jesus não fez isso. O que Jesus fez? Não interferiu na vontade dele. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Ele não deu ordem para parar com aquilo. É como está escrito aqui, ele orientou para que cada um fizesse sua escolha. É isso que nós temos que fazer. Né? Por exemplo, um amigo aqui falou da chuva abençoada do dia de hoje, né? O nosso amigo Ari. É como ele vê. Mas tem pessoas que falam assim, que dia horrível, essa chuva aqui não para. Mas no ponto de vista do nosso amigo aqui, não. Que coisa linda, as flores agradecem, as plantações agradecem, mas tem pessoas que não pensam assim. Ponto de vista diferente. E eu tenho que respeitar, porque é o ponto de vista da pessoa. E meu ponto de vista também. Eu não posso interferir na vontade alheia. Eu posso orientar. É nosso dever orientar as pessoas, orientar nosso filho, dar a dica. Agora, se você escolher errado o seu caminho, você é que sofrerá as consequências, não eu. Por isso que nós temos uma coisa que é dada por Deus, por misericórdia, chamada livre-arbítrio. Cada um tem o seu. Por isso que a doutrina espírita é para quem tem coragem, não é para quem quer. Porque ela coloca tudo nas nossas costas. Só, olha, eu não vou interferir na tua vida. A escolha é tua. Agora, quem sofre as consequências também é você.
Não é verdade? É duro isso, né? Quando fala assim, vem para cá para o centro espírita que está tudo resolvido, aí é mais fácil. Mas quando eu falo, a escolha é sua, aí, meu irmão, minhas irmãs, aí a coisa fica difícil. Eu queria que tivesse alguém que me dirigisse. Fica tudo certo, ele, está tudo bem, tudo bacana, você não vai sofrer consequência de nada, porque você está aqui com a gente. Agora, quando falar assim, olha, você errou, né? E para onde a gente vai, meus irmãos, a gente só vai levar as boas coisas que a gente fizer aqui. As más também irão, mas vamos ver o caminho que elas nos levarão, né? Então, vamos semear agora a semente do amor, a semente do bem, e deixar que as pessoas façam suas escolhas sem te interferir. Vamos orientá-las, mas interferir, não. Graças a Deus. Obrigado, William. Bem, agora é o horário da nossa palestra, do nosso irmão Carlos Navarro. E quando ele chegou, eu já o contratei, entre aspas, para o próximo semestre. Porque o nosso irmão nos traz conhecimentos que muitas vezes nós passamos e não percebemos. Por isso, na nossa doutrina, nós não sabemos de tudo. Ninguém sabe tudo. Cada um sabe a sua parte. E por isso, na nossa doutrina, o nosso irmão é sempre bem-vindo. Porque sempre o nosso irmão, seja ele qual for, traz um ensinamento para cada um de nós. Traz o seu direito, a sua visão, que é a nossa mensagem do dia fala. E eu estou agradecendo antecipadamente ao meu irmão Carlos, pelo que ainda ele vai dizer, como eu sei que ele vai trazer coisa muito boa, um conhecimento para nós. Carlos, obrigado. E toda a falange de Frei Luiz esteja até ao lado. Fique à vontade. Bom dia, minhas queridas amigas, amigos. Bom dia a todos aqueles que se encontram dentro da instituição do Lar de Frei Luiz e a todos aqueles que se encontram em casa assistindo pela internet a esse estudo. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês a palestra sobre José ben Jacó. José, o carpinteiro, José, o marido de Maria, José, o pai de Jesus. José, um homem de fé. A fé que tanto nos falta quando nós estamos caminhando, ainda como espíritos ignorantes, pelo deserto da vida, e nós somos pegos por uma tempestade, né? Então, o que acontece? Nós deixamos se sucumbir, né? E José nos mostra isso, a fé grandiosa dele, não só também só no arcanjo Gabriel, mas como em toda a espiritualidade. E é isso que nós temos que ter. Sempre uma fé grandiosa e sempre acreditar na espiritualidade que está sempre nos socorrendo, sempre nos ajudando. E aí vamos começar a ver a história de José. Bom, e aí eu trouxe essa primeira indagação. Será que o José do Egito é o mesmo José, pai de Jesus? Por quê? Porque existem alguns pontos que podem nos levar a essa confusão. Aquelas pessoas que pegam e leem superficialmente, não se aprofundam. Quais são esses pontos? Primeiro, os dois se chamam José. Segundo, os dois eram hebreus. Terceiro, os dois vieram do Egito. Quarto, eles possuíam o mesmo pai com o mesmo nome, Jacó. E por último, seus restos mortais estão junto no sepulcro de seus pais, que também se chamavam Jacó. Então, a princípio, a pessoa olha esses 5 pontos e pensam que é a mesma personalidade. Mas, quando a gente se aprofunda o estudo, a gente vai ver que o do Egito, ele era filho de Isaac. O de Jesus era neto de Matã.
O do Egito, bisneto de Abraão. O de Jesus, bisneto de Eleazar. Do Egito, ele é um personagem do Antigo Testamento. E o de José, de Jesus, é um personagem do Novo Testamento. Existe um laço temporal entre de 1500 a 1700 anos entre esses dois personagens. Então, não tem como José do Egito ser José, o pai de Jesus. José do Egito, ele teve sua importância, ele interpretou o sonho do faraó, ele livrou o povo do Egito da fome. E José, pai de Jesus, também teve sua importância, que nós vamos ver a partir de agora. E aí eu trago para vocês essa primeira figura, que é do Monte Carmelo. Tá? É uma dos locais onde ficaram a comunidade dos essênios. Quem são os essênios? Os essênios são um grupo asteca ligado ao movimento judaico, assim como os fariseus, saduceus, escribas e os herodianos. Tiveram uma forte influência não só na cultura judaica antiga, mas junto com os novos cristãos. Então, os essênios ajudaram a família nazarena, Jesus, Maria e José, dando proteção física e também ajudando, levando comida, e quando eles precisavam de transporte, os ajudavam. E temos o José, o pai de Jesus. Ele era um essênio, ele manipulava ervas para fazer remédios, era terapeuta, dava passe e irradiações magnéticas. Esses dois últimos, a gente lembra bem disso, né? Da passe e radiações magnéticas. Mas como José do José, pai de Jesus, também nós temos João Batista, que também era um essênio, nós temos José de Arimateia, que também era um essênio, e Nicodemos, que também era um essênio. E aí nós trazemos essa figura, representando o Pai Muni. Tá? Ele era o líder da comunidade essênia do Monte Carmelo. Foi ele que apresentou José a Maria. Então, como aconteceu esse fato? José estava no Monte Carmelo, quando o pai Muni foi avisado da chegada da família de Maria, e José pede que, pai Muni pede que José e mais dois essênios vão preparar um lanche para aquela família. Pai Muni recebe a família, José retorna, vê Maria, aquele espírito jovem, entre 12 e 14 anos, irradiando beleza, irradiando energia, e José fica meio assustado com aquela moça tão bonita. Pai Muni chama José, apresenta José a Maria, a Joaquim, a Ana, e explica para eles a importância do casamento, né? O que representaria o José ao lado da Maria e qual seria a representação de José perante o nascimento do Messias. Ele foi um grande conselheiro da família nazarena. Então, como nós vimos na palestra de Maria, nós vimos que Joaquim ia a pai Muni, que Ana ia a pai Muni, que Maria ia a pai Muni se pegar conselhos com ele. E José também. E ele desencarna no dia do nascimento de Jesus. E então, em espírito, ele vai até Belém e assiste o nascimento do menino Jesus. E agora vamos começar, já dessa parte de introdução, vamos começar a falar sobre José. Então, José era de Belém, da tribo de Judá, descendente da linhagem de Davi. Então, são dois pontos muito importantes, tanto a tribo como a linhagem. Ele era viúvo e de seu casamento com Débora, ele teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Né? Débora, ela desencarna pela mesma doença que futuramente levará José ao desenlace. Era um ser justo, íntegro, trabalhador, amoroso e de imenso caráter. Essas eram as características do espírito de José. Né? Essas características do espírito, quando a gente desencarna, a gente continua levando. Tá? Os gregos o chamavam de tecton, construtor. Ué, mas José não era carpinteiro? Como que você está trazendo essa informação de construtor? Segundo os historiadores, naquela região havia uma grande quantidade de pedras. Então, eles deduzem que José era especialista na carpintaria, mas também um construtor. Construía casas tanto de madeira como de pedras. E aí a gente vai ver lá na frente, né, uma informação que dá bastante embasamento sobre esse trabalho de pedras dele.
viajava frequentemente ao trabalho e deixava sua oficina, sob a direção dos seus 2 filhos mais velhos. Esse viajava frequentemente ao trabalho, né, ele demorava muito, porque as cidades naquela época eram cidades longe. Você não tinha, o meio de transporte era o a pé, né? Você tinha um burrinho, você tinha um cavalo, tinha charrete, mas eram para pessoas com mais recursos financeiros. Ele foi escolhido por Deus para ser o pai terreno de Jesus. Tá? Aquelas características que eu falei antes para vocês, né, contribuíram para que ele fosse escolhido para ser o pai de Jesus. Mas de onde que vem José? Assim como Maria, os dois vieram de Sírios para o planeta Terra, para poderem ajudar na missão de Jesus. José e Maria, eles foram exilados, eles foram degradados de Sírios? Não, eles foram escolhidos para vir em missão. Tá? É um ser essencial da narrativa cristã, porque ele vai para os bastidores e deixa com que Maria e Jesus apareçam, que cumpram a sua missão. Porém, o mais injustiçado. Quando a gente pega o Novo Testamento, a gente vê muita pouca informação sobre José. Quando a gente vai na literatura, a mesma coisa, muita pouca informação sobre José. E quando a gente vai procurar as palestras, tem poucas palestras que realmente abordam José. E muitas palestras que é tipo assim, 1 hora de palestra de José, beleza. 5 minutos é de José, 15 é de Maria e 40 é de Jesus. Né? Então, existe um trabalho muito grande para a gente trazer essas informações de José que a gente não consegue achar. Era um médio onírico, ou seja, quando ele estava dormindo, o seu espírito se emancipava do corpo, ia se encontrar com o espírito, trocava informações e trazia essa informação quando ele acordava. Um espírito de evolução considerável que aceitou a missão. E aí nós temos o casamento de Maria. Né? Então foram vários fatores que levaram o Sinédrio a casar José com Maria. O primeiro fator, né, vamos colocar Maria, vamos relembrar da palestra passada. Né, Maria era uma estudante do templo, teve que sair do templo porque ela entrou na primeira menarca. E por ter sido estudante do templo, ela não poderia ficar muito tempo sozinha, porque ela poderia se envolver em alguma coisa errada e aí denegriria a imagem do templo. Né? Outro fator, Maria naquela época, ela falava muito da vinda do Messias, falava muito sobre a profecia de Isaías. E outro fator, ela falava muito do Sinédrio, das atitudes erradas dos saduceus, dos fariseus, do sumo sacerdote e do sacerdote. Então, esse casamento, a ponto de vista deles, seria um jeito de fazer com que Maria ficasse quieta. E pelo lado de José, José era carpinteiro, José fazia os móveis e dava manutenção dos móveis do Sinédrio, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, de alguns fariseus. Ele frequentava o Sinédrio, então era uma pessoa que tinha uma convivência muito boa com o sumo sacerdote e o sacerdote. Já era uma pessoa viúva, uma pessoa que já tinha manifestado interesse em se casar de novo com uma pessoa nova, mas ele não esperava que fosse tão nova, na idade de 12 a 14 anos. Né? E aí vem 2 fatores muito importantes. Primeiro, ele era da tribo de Judá, uma tribo muito forte. E o segundo, ele era da linhagem do rei Davi. Era Davi o profeta, Davi o guerreiro, Davi dos salmos. Então, o Davi era para o povo de Israel um representante, um rei muito poderoso. Por isso que ele foi escolhido também. Então, como que se deu essa escolha? O Sinédrio escolheu 12 candidatos, cada candidato representaria uma tribo. Mas o Sinédrio já tinha decidido que seria José. Então, eles recolheram os 12 cajados e falaram que, pela intuição divina, o cajado escolhido seria o marido de Maria. E, por coincidência, né, o cajado escolhido foi justamente o de José. Os 2 casaram, o Sinédrio fez uma grande festa, José e Maria foram para casa, o tempo foi se passando e o que acontece? Maria começa a entrar em depressão. Porque Maria casa obrigada com José e José era muito mais velho do que Maria. Então ela para de cantar, para aquela alegria toda, aquela felicidade toda que ela tinha e fica deprimida. José reconhece como sendo ele o principal responsável pela mudança de comportamento de Maria e José vai aonde? Vai ao Monte Carmelo conversar com o pai Munir. Pai Munir, mais uma vez, relembra a José a importância dele ao lado de Maria, a importância dele para o nascimento do Messias. E José volta revigorado.
volta disposto a mudar seu comportamento, né? Se reúne com Joaquim, se reúne com Ana, se reúne com Maria, conversa sobre o conselho de Paimoni, e a partir daquele momento a atmosfera muda e a família segue normalmente. E aí nós temos a gravidez de Maria. Então, como nós vimos anteriormente, José viajava muito a trabalho, e as cidades eram longe. Então José ia consertar um móvel, ia fabricar um móvel, ia fazer uma casa, e quando ele voltou numa dessas viagens a trabalho, ele encontra Maria grávida, no 3º mês de gestação. O que acontece com José? Ele fica confuso, ele fica nervoso, ele não sabe como que aquilo acontece, né? E aí ele planeja divorciar-se em segredo de Maria, porque ele pensou que Maria havia o traído. Então, como Maria era uma jovem de 12 a 14 anos, e ele era um homem justo, ele pensou, poxa, mas se eu falar que ela cometeu adultério, ela vai ser apedrejada. E como que era o apedrejamento das mulheres? Elas eram enterradas da cintura para baixo, o busto desnudo, e toma pedra. Mas aí acontece um detalhe muito importante. Por que ele planejava divorciar-se em segredo? E aí nós temos que ir lá na Torá, trazer do livro Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 23 a 24. Quando houver moça virgem, Maria era uma moça virgem, desposada, ela era desposada, e um homem a achar na cidade, ela morava na cidade, certo? E se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e as apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, então ninguém tinha ouvido Maria gritar, ninguém tinha visto movimento nenhum estranho na casa de Maria, ninguém tinha ouvido Maria pedir socorro, né? E o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então José, como que eu vou falar? Como que eu vou me separar de Maria? Porque se eu falar que ela cometeu adultério, por ela ser, né, moça virgem, esposada, estava na cidade, não gritou, ela vai ser apedrejada. Então José, com a cabeça turbulenta, ele vai dormir. No sonho, seu espírito se emancipa do corpo, se encontra com o arcanjo Gabriel, e o arcanjo Gabriel coloca ele a par de toda a situação. Quando ele acorda renovado, chama Joaquim, chama Ana, chama Maria, conversa com ele sobre o sonho que teve e aceita Maria como sua esposa. Mas existe um grande problema. Como teve aqueles fatores de Maria, né, o que o Sinédrio faz? Manda um representante à casa deles para ver como está o comportamento de Maria. Se realmente Maria tinha parado as atitudes dela. E quando esse representante do Sinédrio chega, ele encontra Maria grávida. E aí ele chama José no canto e conversa com José. José, o que aconteceu? E José explica tudo o que o arcanjo lhe explicou. O representante do Sinédrio retorna ao Sinédrio, comunica ao Sinédrio todos os fatos, e o Sinédrio manda ele retornar à casa de Maria e trazer o casal. E o que acontece? Mais uma vez, né, o casal vai perante o Sinédrio, José é questionado primeiro, Maria é questionada depois, e os dois são questionados simultaneamente. Só que as respostas dele batem, dão certo. Então o Sinédrio acha aquilo tudo muito estranho, né? Achou que os dois combinaram as respostas. O que o Sinédrio resolve? Resolvem fazer com que Maria bebesse água amarga. E José, quando vê que Maria vai beber água amarga, José resolve tomar também a água amarga. E o que seria essa água amarga? E aí nós vamos de novo no livro da Torá para trazer lá de Números, capítulo 5, versículo 24. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. Ou seja, quem tivesse faltando com a verdade e bebesse aquela água, ia passar mal. Então Maria bebeu a água, José bebeu a água, e o Sinédrio ficou ali, olhando para ver qual seria a atitude que eles iam ter, se eles iriam passar mal ou não. O tempo foi se passando, nem Maria, nem José passaram mal. E o que o Sinédrio resolve? Deixar as coisas do jeito que estão e libera os dois para retornarem para Nazaré. E aí vem a grande pergunta: será que José e Maria tiveram filhos depois de Jesus? E aí a gente vai, né? Não há nos evangelhos, nem nos canônicos, nem nos apócrifos, nem na Torá e nem no Alcorão Sagrado, nenhuma informação que nos diga que José e Maria tiveram outros filhos. Se tiveram, ficou em segredo e não foi documentado. E aí temos o censo em Belém.
o imperador Augusto, ele pede para que as pessoas que fossem naturais de Belém, fossem a Belém para que o censo fosse realizado, né? Então, a viagem, ela é, conforme está aqui no mapa, de Nazaré a Belém, é 156 quilômetros. É uma viagem longa, cansativa, perigosa, e ainda nós temos que levar em conta que Maria estava já em processo de gravidez. Então, quando começa o processo de caminhada da viagem, monta a tenda, descansa, monta a tenda, descansa. Quando Maria chega a Belém, ela já se encontra no final da sua gravidez. E aí a gente olha esse mapa, né, e vê essa linha tracejada em vermelho e vê, realmente é distante, né? E aí eu trago para vocês uma foto atual dessa estrada. Essa é a estrada que liga Nazaré a Belém. É uma estrada, como vocês podem ver, sem pavimentação alguma. É uma estrada cheia de pedras, não tem iluminação. E é uma estrada onde há muitos pontos onde as pessoas podem se esconder para quando os viajantes passarem, interromper a passagem deles e cometer alguma atitude infeliz, né? Então, imagina essa estrada há 2000 anos atrás como deveria ser. O que acontece? Quando eles chegam a Belém, Belém está em festa. Por quê? Porque as pessoas que eram naturais de Belém estavam em outras cidades, estavam espalhadas. E quando elas retornam para Belém e reencontram seus familiares, os familiares fazem uma grande festa. É como nós, né? Nós temos um parente que está morando longe, está morando em outro país, em outro continente. Quando ele chega à nossa casa, quando ele vem, o que a gente faz? Faz uma festa para ele, né? E esse foi um dos problemas que José encontrou. Por Belém estar em festa, não encontrou acomodação em lugar nenhum para ficar com Maria. Teve um parente dele que falou: olha, José, é o seguinte, não tem lugar aqui na minha casa, você, por estar com Maria grávida, não pode ficar no mesmo cômodo que uma outra pessoa, e eu tenho lá um estábulo. Alguns historiadores falam que eles ficaram no estábulo, e outros historiadores falam que eles ficaram numa caverna. Mas vamos seguir pelo estábulo, né? Então, vamos acomodar você no estábulo. José humildemente aceitou e foi para o estábulo com Maria. O que acontece na época do nascimento de Jesus? A saúde pública naquela época era uma saúde muito inadequada. Então, a gente pode ver pelos casos de hanseníases que se tinha. Eram grandes, né? E naquela época, as mulheres, mesmo acompanhadas por parteiras, muitas mulheres morriam, algumas crianças morriam junto com suas mães e poucas sobreviviam. E o que aconteceu com José? José começou a ficar nervoso, né? Porque quem vai me ajudar no parto de Maria? Como que eu vou arrumar uma parteira? As parteiras que ele encontrou não foram porque havia uma festa. Então, elas abriram mão de ajudar Maria para poder ficar naquela festa. Mas quando José retorna ao estábulo, né, Maria já tinha, com o auxílio da espiritualidade, dado a luz ao menino Jesus. E aí nós trazemos outro fator muito, muito interessante, porque, na verdade, os 3 reis magos, eles não eram reis, eles eram astrólogos. E eles viram a estrela de Belém, que nós já vimos que era um conjunto de espíritos que estavam ali fazendo uma homenagem ao nascimento do Messias, e eles vão ao palácio de Herodes, Herodes o Grande, o pai, né? Então eles chegam lá e falam assim: ó, Herodes, nós vimos ali a estrela de Belém, e segundo as escrituras, o rei vai nascer em Belém. E Herodes toma um susto, fala: como assim? Que rei que vai nascer em Belém? Que rei é esse? E vira para os magos e fala: olha, faz o seguinte, vão a Belém, vejam quem é o rei direitinho, depois vocês vêm aqui e me tragam a informação. Quando os magos vão e vejam a presença do nascimento do menino Jesus, fazem as ofertas e saem, o arcanjo Gabriel aparece para eles e fala: não retornem ao palácio de Herodes, retornem para a sua cidade. Então, talvez eles sejam do Iêmen, os três magos. Né? Por quê? Por causa da rota do incenso. Então, os 3 magos, eles não retornam ao palácio de Herodes. Herodes percebe que foi enganado e ele destaca uma tropa para ir para Belém, para poder matar todas as crianças recém-nascidas até a idade de 2 anos. José estava dormindo, mais uma vez seu espírito se emancipa do corpo, se encontra com o arcanjo Gabriel, que lhe informa: José, pegue Maria, o menino, montem no burrico e vão para o Egito, porque o exército de Herodes está vindo para exterminar as crianças. Né? E o que acontece? Lembra de José do Egito?
né? José era hebreu. Então, apesar de ter tido aquela primeira diáspora com Moisés do Egito, ficaram algumas pessoas no Egito. Então, o Egito e os hebreus tinham uma relação. Então, José foi justamente para o norte do Cairo Velho, onde lá tinha uma comunidade de hebreus e ficou com eles por cerca de 1 ano. E aí foi quando José, mais uma vez em sonho, ele se reencontra com o arcanjo Gabriel, que lhe pede para ele retornar para a cidade de Nazaré, porque Herodes já tinha desencarnado e o menino Jesus não correria mais risco. José foi um pai amoroso e protetor para Jesus. Ajudou a criar Jesus para ser o homem e o Messias que se tornou. Então José disciplinou Jesus, disse o sim, sim, o não, não, ensinou Jesus a ler, ensinou Jesus a escrever, ensinou a Torá e inclusive José ensina Jesus ao seu ofício, que era o ofício de carpinteiro. E nós vemos isso depois, anos mais tarde, quando José estava numa sinagoga na cidade de Nazaré, que quando Jesus estava falando, ele fala, não, eu sou o Messias. E aí, um fariseu, ele vem questionar a Jesus, mas você não é Jesus o carpinteiro? Você não é Jesus o filho de José o carpinteiro? Você não é o filho de Maria? Como que você pode ser o Messias? Porque para eles o Messias seria uma pessoa muito poderosa que ia auxiliar eles para se libertar do jugo dos romanos. E aí nós temos a morte de José. Então, José estava dormindo, mais uma vez ele se encontra com o arcanjo Gabriel, e o arcanjo Gabriel informa para ele que a hora da morte dele se aproxima. Então vamos parar para pensar, né? José era um ser humano como nós somos. Há 2000 anos atrás, José não tinha o conhecimento que nós temos sobre a vida pós-morte. Como que José deve ter ficado? Imagine a gente hoje, que a gente recebe uma notícia que um médico fala, olha, infelizmente não tem mais jeito, você vai morrer. Como que a gente fica? A gente fica nervoso, porque a gente lembra da nossa família, a gente lembra das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, mesmo nós tendo esse conhecimento da vida pós-morte. Imagina naquela época, como que José ficou, ao lembrar de Maria, ao lembrar de Jesus e ao lembrar dos seus 6 filhos, né? A doença faz com que ele parasse de comer e de beber, e esses seus últimos momentos foram muito dolorosos para ele. Desencarna, segundo os historiadores, no dia 16 de junho, entre o ano de 2021 e 2023, o ano eles não conseguem ter a certeza, ladeado por Maria e Jesus. Vale lembrar que Jesus, nessa época, ele já estava no meio dos essênios, ele já estava levando a boa nova para os essênios. E o Sinédrio, né, já estava em perseguição a Jesus. Então, o Sinédrio ele era muito poderoso. Por que o Sinédrio era poderoso? Porque o Sinédrio ele tinha o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo e o poder religioso. Então, era uma entidade muito forte, muito poderosa. Por isso que a gente vê que em determinadas situações, o próprio João Batista não batia de frente, o próprio Jesus não batia de frente, porque sabia que o Sinédrio, a qualquer momento, poderia prender uma pessoa e decretar a morte daquela pessoa, né? Foi colocado no mesmo sepulcro do que seu pai, ou seja, do que seu pai Jacó. Os arcanjos Gabriel e Micael guiaram e protegeram José em espírito. Então, quando nós lemos na literatura espírita, né, a mensagem de um irmão que desencarna e fala que ele foi recebido pelos seus entes queridos na espiritualidade, ele, quando dá esse relato, ele dá seu relato feliz, né? Nós podemos ver no livro Céu e Inferno, nós podemos ver nas revistas espíritas de Kardec, que há o relato que eles ficam felizes porque eles foram recebidos pelos seus entes queridos na espiritualidade. Agora imagina, você desencarnar e você ser recebido por 2 arcanjos. 2 arcanjos são espíritos puros, espíritos elevados, né? O que significa ser recebido por esses espíritos? Significa que José foi um espírito completista. Ele completou a sua missão na terra com louvor. E aí o pesquisador britânico Ken Dark, arqueólogo da Universidade de Reading, na Inglaterra, anuncia a descoberta em 2015 da casa da família de Nazarena, que fica localizada sob o convento das Irmãs de Nazaré, um mosteiro católico em Israel. Essas imagens são citadas nos livros
e facilmente encontrada na internet. Então, essa é a casa de José. Então, a gente pode ver que é uma casa feita de pedra, conforme os historiadores falaram que José era um construtor e provavelmente também tinha trabalhado com construções de pedra. É uma casa pequena e uma casa muito humilde. E aí, ao longo dos estudos, nós conseguimos ter a informação de algumas reencarnações de José. Algumas reencarnações bem citadas, outras poucas citadas. As que foram mais ou menos citadas e as mais citadas eu trago para vocês. A primeira, dele ter sido o profeta Samuel. A segunda, dele ter sido o mago Merlin. E aí você lembra lá quando ele era um essênio, que ele fazia a manipulação das ervas, fazia os remédios. Então conta a história que Merlin, ele fez muitas chás, muitas porções para o rei Arthur e sua mesa redonda. Roger Bacon, que desenvolveu um método experimental. E aí depois ele reencarna como Cristóvão Colombo, que foi peça fundamental na história do descobrimento da América, do Tratado de Tordesilhas, e norteando o Tratado de Tordesilhas, nós observamos que existem bastante colônias espirituais. Francis Bacon, que desenvolveu o método científico. E por último, o Conde Saint-Germain, que trabalha muito com a luz violeta. Então, vamos refletir um pouquinho. Como pensar no cristianismo sem José? Sem a parceria dele ali ao lado de Maria? Sem ele ajudar Maria? Como teria sido o cristianismo? Nunca se vangloriou e nem abandonou a carpintaria. Ele podia tirar uma onda, né? Poxa, eu sou o pai do Messias, né? Sou o marido de Maria, né? Poderia, como muita gente faz, se aproveita de político, se aproveita de muita gente importante e tira onda. Ele poderia ter tirado essa onda, mas ele se manteve o quê? Sempre humilde. E se manteve o quê? Sempre trabalhador. Poderia ter largado a carpintaria, já que os essênios estavam ali ajudando ele, sustentando ele, né? Passou em silêncio, dando a Jesus e a Maria tudo quanto podia. Então ele reconheceu que ali o papel dele era o papel de apoio, o papel de sustentador. Quem tinha que aparecer? Jesus. Quem tinha que estar ao lado de Jesus? Maria. Sua missão era ser humilde e simples, estar na retaguarda para que o Cristo trouxesse a verdade, para que o Cristo trouxesse a boa nova. E vale lembrar aqui um detalhe, né? Quando José estava na beira da morte, Jesus se encontrava com os essênios. Então Jesus estava, ora no Egito, ora em Curã, ora no Monte Tabor, ora na Ásia e ora no Monte Carmelo. Quando ele retorna ao Monte Carmelo, é que Maria recebe a informação de que José já estava em seu processo de desencarne e os dois vão a Nazaré. É um modelo para todos os cristãos que buscam viver uma vida de fé e obediência a Deus. Então a gente percebe que José teve uma fé gigantesca e José, em todos os momentos, ele acreditou na espiritualidade, né? Ele, em nenhum momento, ele titubeou nas mensagens que o arcanjo Gabriel enviou a ele, né? E nós? Será que nós temos essa fé grandiosa? Será que quando surge um problema na nossa vida, a gente fica desesperado ou a gente dá a mão a Deus? Quando a gente está numa cama de hospital, lá, será que a gente pensa em Deus? Ou a gente fica desesperado? A gente esquece que Deus está sempre do nosso lado, que Jesus está do nosso lado. E quando o nosso mentor, que vem e fala na nossa vida, não faz isso, e a gente ignora o aviso dele, a gente faz e acaba entrando pelo cano, né? Então José vem nos mostrar isso, né? Que nós temos que estar atento para isso, atento para a nossa fé, atento para as mensagens da espiritualidade. A espiritualidade está sempre ao nosso lado, sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando. A gente não pode ter dúvidas sobre isso. E esses são as referências bibliográficas que eu trago para vocês, que me levaram até chegar a esse estudo. Eu não trouxe todas as palestras, porque como eu falei para vocês, às vezes a gente abria a palestra, era só 5 minutos, eram coisas que não valiam muito a pena trazer. Então eu trouxe essas principais palestras de Arthur Valadares, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Jorge Larrat, Raul Teixeira e Vitor Hugo.
A Bíblia de Jerusalém, de João Ferreira de Almeida, pela editora Paulus. A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. A Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, da editora FEB. O canal History Brasil, a história de José, o pai de Jesus. Nesse canal que muitos historiadores vieram trazer fatos que a gente desconhecia. O Evangelho Apócrifo, o Proto-Evangelho de Tiago. O livro Levantar e Seguir, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, do GN. Maria de Nazaré, do João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Maria, Mãe de Jesus, de Chico Xavier e Edson Carneiro, pelo espírito da doutora Ivone Pereira. Na Seara do Mestre, de Vinícius. O Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra. E Primícias do Reino, de Divaldo Franco, pelo espírito de Amália Rodrigues. Bom, meus amigos e amigas, agradeço a vocês por terem saído da casa de vocês, terem vindo para o Lar de Frei Luís para assistir essa palestra. Agradeço a atenção e ao carinho que vocês dedicaram ao longo desse estudo. Agradeço a todos os alunos do som, a todos os orientadores do som que aqui estão presentes. Agradeço ao coordenador do som, José Luiz, por ele ter acreditado no trabalho. Agradeço ao Ari e toda a direção do Lar de Frei Luís por darem essa oportunidade de eu estar mais uma vez aqui apresentando o estudo. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus os abençoe. Obrigado.